Meus irmãos, nós queremos saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para falar com vocês, meus amados. Muita saudade de podermos estar juntos, mas ainda estamos com todas as nossas igrejas fechadas, sem condições de estar junto com os irmãos. Mas estamos aqui pela graça de Deus. Eu gostaria nós não podemos ficar sem a palavra de Deus, porque a nossa fé, ela precisa ser mantida, exercitada, para que a nossa fé, né, que a nossa mente não se enche com as outras coisas, né, que vão acontecer, que está acontecendo. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Então eu queria deixar aqui um texto que está em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 1 e 2, que diz assim: rogo, pois, irmão, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É a carta do apóstolo Paulo. Eu estava meditando nesta tarde nesse texto e eu pude aqui destacar algo importante que Paulo falou para a igreja de Éfeso. Ele falou sobre 3 coisas que o cristão, com certeza, após a conversão, ele tem. E essa virtudes, né, das quais eu vou passar já para os irmãos, essas virtudes a gente conquista através de um aprendizado. E muitas vezes esse legado que foi deixado pelos apóstolos e que eles receberam do Senhor. Somente o apóstolo Paulo foi quem disse: aquilo que eu recebi do Senhor é o que vos ensinei. E ele passa para nós alguma coisa muito importante de nós praticar, né, exercitar essas virtudes que ele falou aqui. A primeira delas, que eu destaco aqui, é a humildade. Muitas vezes alguém que não entende as coisas de Deus acha que humildade é algo negativo, né? Humildade, aquela pessoa muito humilde é uma pessoa negativa. É muito engano. É muito engano, porque a humildade é uma virtude que o próprio Jesus ensinou. Ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, essa virtude foi algo que Jesus ensinou no seu tempo, deixou para os seus discípulos, e os seus discípulos escreveram a respeito da humildade, né? Então, Jesus, ele era humilde, né? E ele queria que os seus discípulos também fossem humildes. Humildade não é negativismo, com certeza que não. Lá em São Mateus, quando Jesus sentou e começou a ensinar no monte, as bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino. Então, a humildade é coisa muito importante. E tem hora que, quando nós exercemos, quando nós praticamos a humildade, nós temos muitas vezes, irmão, um resultado muito importante e que vem nos alegrar depois de nós sermos humildes, né? Porque o orgulho, né? E muitas vezes todas essas coisas que é oposta à humildade, isso muitas vezes traz problemas e dificuldades. Então, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, estava ensinando para eles,
estava pedindo para eles que ele não podia estar junto, mas escreveu. É como que hoje nós não estamos escrevendo, mas estamos aqui falando para os irmãos, em longa distância, muitas vezes, mas mostrando para os irmãos que a humildade é uma virtude abençoada por Deus. Em segundo lugar, nós destacamos a mansidão. Uma outra coisa muito importante, a gente ser manso. Jesus era manso, Moisés foi o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Então, ser manso, alguém acha que uma pessoa mansa é uma pessoa pacata, mas não é, de forma alguma. O Senhor Jesus, ele era manso. Moisés era manso, não era pacata. Não, ele tinha essa virtude. Ele exercia, né, essa virtude importante na vida dele. E quando nós somos mansos, nós temos característica de ovelha. Jesus tinha as características de ovelha. Porque o profeta Isaías falou sobre essas características. Ele era manso, ele foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. Olha aí, ele era manso. A mansidão é coisa importante do cristão. Não quer dizer que uma pessoa mansa é pacata. Não, senhores. Muitas vezes, quando nós temos a paciência de ouvir uma pessoa que é muitas vezes intitulada mansa, né? E a gente vai aprender muitas coisas boas com aqueles que são mansos, porque Jesus, ele era manso. Ele era um mestre manso, disse: aprendei de mim que sou manso. Em terceiro lugar, a outra característica é a longanimidade. Ser longânimo. Foi o que o apóstolo Paulo falou para a igreja. Eles deviam ser longânimos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, né? Como diz, né? O fraco suporta, aliás, o forte suporta o fraco. E quando nós somos longânimos, nós só temos a ganhar. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, a gente quer as coisas tudo na hora, como se fosse assim, um forno de micro-ondas, né? Tudo na hora. Mas tudo aquilo que é feito nesses forno de micro-ondas, coisas assim, rápido, muitas vezes não tem o sabor, né? A precisão do que é feito de uma outra forma. Então, tem um ditado que diz assim, que a pressa é inimigo da perfeição. Muitas vezes alguém tem pressa, né? E faz as coisas que depois precisam ser desmanchadas, e quando nós também usamos as coisas sem pensar, né? Nós temos que nos retratar, né? Porque fazemos as coisas sem pensar antes. Então, a pressa é inimigo da perfeição. Então, essa outra virtude, a virtude da longanimidade, ser longânimo. Tem gente, irmão, que tem dificuldade. Eu estava no mercado, e agora no mercado tem que ter uma distância, né? Como eu fiquei com a distância do caixa, aí já veio a pessoa, já entrou e já... Então, tem pessoas que muitas vezes estão apressados, né? E não aguarda na fila, não espera a sua vez. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender com Ele mesmo, porque é só Ele mesmo para nos ensinar isso, se nós nos baixar, tirarmos o chapéu para esse nosso mestre, esse nosso Senhor que desceu aqui para nos ensinar. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, nessas virtudes com as quais eu compartilhei, é a pessoa, em primeiro lugar, ser humilde. Humilde de coração. A pessoa que é humilde, ele vai ter descanso. A alma dele vai descansar.
né? E também ser manso. Manso como uma ovelha, né? Como ovelha, a ovelha é mansa. E, para terminar, longanimidade. Ser longânimo, ter a paciência, como o apóstolo, ou melhor, como o rei Davi escreveu no Salmo 40, né? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Deus abençoe, meus irmãos. Que essa palavra você possa passar ela para frente, né? Ela vai dar um resultado e você vai usufruir desse resultado, porque o que nos vai levar, nossas boas obras, nos levará ao juízo de Deus. Aí Deus, se você compartilhar, com certeza Deus vai abençoar você e você vai somar ponto no final.